Estamos mais uma vez reunidos aqui para a gravação do 5º episódio do nosso podcast Sorriso e Saúde. E hoje nós vamos conversar sobre espiritualidade e saúde. Eu queria primeiro enfatizar que a Organização Mundial de Saúde define como saúde o bem-estar físico, mental, social e espiritual. E aí eu tenho a grande honra de anunciar o nosso convidado para essa noite, um estudioso do assunto, Padre Renato Andrade, do qual nós somos muito fãs, né? Com certeza. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ele aqui nesse dia. Meu Deus. E, antes de tudo, eu quero também agradecer ao nosso patrocinador, o Laboratório de Correias, que desde o início acreditou no nosso podcast e do qual comunga dos mesmos princípios e valores do nosso podcast. Então, como de costume, eu quero passar a palavra para o meu amigo Bruno, que vai fazer a apresentação do nosso convidado. E também, Bruno, queria que você fizesse um breve resumo sobre a relação da espiritualidade com a saúde, tanto no dia a dia quanto na medicina baseada em evidência. Perfeito. Uma grande alegria, Padre Renato, tê-lo aqui com a gente. Nós somos verdadeiramente fãs do senhor. A gente vai, ao longo do podcast, discutir vários aspectos aí sobre saúde, espiritualidade. Vamos relembrar algumas histórias também. E reforçando em relação ao Laboratório de Correias, realmente é o amigo da saúde, Laboratório de Correias, então agradeço também a figura do Matheus, a família Baff, são muito queridos, né? Também queridos do Padre Renato, pessoas muito bacanas e que comungam do mesmo princípio. E antes de falar sobre o Padre Renato, eu gostaria de contextualizar, né, hoje essa live, como bem disse você, né, Aldir, que a espiritualidade entra dentro da nomenclatura da Organização Mundial de Saúde como uma definição de saúde. E a espiritualidade, na verdade, esse podcast vai falar sobre a espiritualidade, que é um conjunto de valores, né, tanto morais, pessoais, que vão nortear, né, as nossas decisões, as nossas relações interpessoais, né, relações conosco mesmo e com as pessoas. Então, a espiritualidade é muito mais do que religião, muito mais do que religiosidade. Então, esse podcast, a gente quer trazer a espiritualidade, né? É claro que nós temos aqui um representante da Igreja Católica, que vai também poder passar para a gente sobre algumas doutrinas católicas, mas eu tenho certeza que o Padre Renato vai nos trazer também muito mais sobre a espiritualidade, que pode estar presente em mesmo pessoas que não têm religião, né? Desde que a pessoa tenha esse conjunto de valores, não é necessário uma religião para praticar a espiritualidade. Então, Padre Renato, eu queria que o Padre Renato, eu não falei contigo, Aldir, mas o Padre Renato, eu tive a honra de poder, na verdade, há anos atrás, quando a gente era jovem ainda, né? Eu fui líder do Padre Renato, né? Imagine só, né? Na Igreja Católica a gente tinha um acampamento juvenil. E nesse acampamento, eu fiz o acampamento no ano seguinte eu liderei o Padre Renato, que depois, né, entrou no seminário, né? Então, Padre Renato, conta pra gente a sua história aí. Então, antes de você falar, porque eu também tenho uma história com o Padre Renato. Então meu Deus do céu, eu tô ficando preocupado, viu? Que eu fiz o meu encontro de casais com ele, né, e até ali fora eu estava falando que ele teve um impacto muito grande na minha espiritualidade, né? E aí depois ele era padre aqui da Igreja São Sebastião, né? Isso. E aí eu fazia questão de todo domingo ir lá assistir a homilia dele, que eu achava sensacional. Então, ele com certeza não lembrava de mim, mas impactou positivamente muita gente, né? E continua impactando. Com certeza. Obrigado pelo carinho, fico até constrangido, tanto elogio assim, né? As pessoas ficavam pensar que eu sou santo. Quem convive comigo sabe que não, né? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Eu me sinto honrado de estar aqui aprendendo com vocês. Eu acho que isso, é uma troca, uma partilha, né? A gente poder tocar em pontos assim, de uma estrada que é a mesma, a estrada humana, né? Porém, olhada às vezes por outros prismas e que a gente pode ajudar tantos seres humanos, né? Com a nossa experiência de vida, né? Bom, a minha trajetória, o Bruno falou da questão do acampamento, né? Começou lá muito jovem, com 18 para 19 anos. Justamente nesses acampamentos juvenis, né? Foi anterior ainda, foi o FIGE, que era uma formação integral do jovem. Lá a gente já buscava um pouco esse ser humano integral, né? Que cuida de todas as áreas, né? E a religiosa é uma delas, né?
E ali a gente, bom, na juventude, no ano seguinte entrei no seminário. Isso era o ano de 93, quando foi aquele acampamento. Depois, no início de 94, entrei no seminário. Agora fiz 31 anos, né, esse ano. 7 anos de seminário. Depois trabalhei em diversas paróquias em Petrópolis, Correias, por exemplo, ali no Santuário Nossa Senhora do Amor Divino. Trabalhei ali por 7 anos. Depois um pouquinho de tempo em Cascatinha, aquela igreja linda ali em Cascatinha. Depois eu fui estudar fora, né? Por 2 anos morei na Itália, morei em Roma, fui fazer um mestrado, né, em teologia e estudando. Na verdade, eu fui para fazer a carreira diplomática. Fui convidado para estudar no Vaticano para fazer a carreira diplomática que a gente chama de nunciatura apostólica, né? E aí lá na academia do Vaticano fiquei estudando direito internacional, várias línguas, e além disso fazia parte da manhã na faculdade um mestrado em teologia. E aí foi muito bacana, foi uma experiência linda, 2 anos. E depois eu não segui a carreira diplomática, eu voltei para o Brasil em 2010, eu volto ao Brasil, e aí fui para Teresópolis, trabalhei em Teresópolis um tempo, e até 2013, depois volto para Petrópolis. Em Petrópolis fiquei agora até 2020, quando começa a pandemia, e agora de lá para cá permaneço em Teresópolis. O senhor nasceu onde? Eu nasci em Três Rios. Três Rios. Sou aqui fluminense, interior do estado. Sendo que de uma família toda do interior do Nordeste. Minha mãe e meus pais já falecidos, são paraibanos, vieram para cá na década de 60, atrás de trabalho, né? Muito pobres, com muita dificuldade, com muita luta, com muita garra. Eu sou o 18º filho de uma família de 19 filhos, ou seja, agora somos 13 vivos, e uma história bonita de superação. E, como eu estava dizendo, e sou fluminense, né? Nascido aqui em Três Rios. E a pergunta que não quer calar, quando é que você volta para Petrópolis? Essa pergunta eu não sei responder. É só o bispo mesmo, a gente fica à disposição da diocese, né? A diocese de Petrópolis ela é composta por 6 municípios, né? Desde Magé até tem uma parte de Três Rios, parte de Paraíba do Sul, Teresópolis, Petrópolis, né? São José do Vale do Rio Preto, Areal. E a gente fica à disposição da diocese, né? Não sabemos como. Essa pergunta você vai ter que convidar o Dom Joel para vir aqui para te responder. Então bota na pauta aí, Bruno. Mas vamos lá, então, vamos para o que interessa aqui para os nossos ouvintes, né? Porque o pessoal mais quer saber. Tá bom. Assim, vou começar assim, fazendo uma pergunta um pouquinho ampla, né? Mas assim, como você enxerga assim, a relação entre fé e saúde na vida das pessoas? Olha, é uma pergunta bem ampla mesmo, né? Fé e saúde, né? Até a palavra espiritualidade, né? Talvez fé seja um pouquinho mais específico, né? Sim. Como você falava, Bruno, a espiritualidade é uma coisa tão abrangente, né? Olha, eu acredito que a gente toca, quando a gente fala de fé e saúde, a gente está tocando nesse ser humano integral, né? Numa dimensão do ser humano metafísico, né? Uma dimensão metafísica, né? Que vai muito além daquilo que os laboratórios, do que a medicina, do que a ciência, do que as técnicas, né, podem tocar. Tem uma área no ser humano, o Victor Frankl chamava de dimensão noética, né, do nous, né, do espírito, que toca essa racionalidade humana, toca essa capacidade da vontade humana, onde reside o amor, onde reside a liberdade, né, onde reside a experiência religiosa, né? Então, é de fundamental importância, né? Quando a gente limita o homem, né, nesse campo, quando a gente tira dele a possibilidade de abrir-se ao transcendente, a gente corre o risco de animalizar o homem, né? Deixá-lo só no aspecto animal, né? Já a Grécia Antiga falava do ser humano, era bonito quando Aristóteles já definia o ser humano como um animal racional, né? E esse animal com as capacidades iguais às dos outros animais. Às vezes os animais, só animais, têm capacidades até mais apuradas que as nossas, né? Olfato, visão e sentidos em geral. Então a gente pode reduzir o ser humano, só a realidade animal, ou a gente pode abrir esse ser humano, essa dimensão total dele, que é a dimensão, repito, o Victor Frankl falava de dimensão noética, né? Que é essa dimensão do espírito. Certo. E a gente, dando sequência aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a minha área, especificamente a cardiologia, e talvez muitas pessoas que estão nos assistindo agora, né? Estamos ao vivo pelo Instagram do Podcast Saúde, depois vamos publicar no nosso
nosso YouTube, depois do Spotify. E muitas pessoas podem estar, às vezes, um pouco perplexas, né? A gente está falando sobre esse assunto com saúde, seria uma coisa subjetiva ou algo objetivo. E, na verdade, a gente sabe em cardiologia e em outras áreas da medicina que existe vários estudos mostrando, comprovando realmente que a espiritualidade, vários aspectos da espiritualidade têm interferência na saúde. Do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de mortalidade geral, a maior causa de mortalidade no mundo é a doença cardiovascular. Né? Então, as doenças cardiovasculares, principalmente infarto e AVC. E dentre a mortalidade cardiovascular, a hipertensão tem um papel muito importante, é um fator de risco importante para infarto e AVC. E existem vários estudos em hipertensão utilizando a espiritualidade, mostrando que pessoas com maior espiritualidade têm menores níveis de pressão arterial, um melhor controle da pressão arterial e outros parâmetros. E aí eu queria te passar a pergunta e falar sobre, dentre esses motivadores que fazem com que a espiritualidade controle a pressão, a gente sabe que existem aspectos de sentimentos positivos muito importantes, né? Então eu queria te perguntar sobre gratidão, esperança, perdão e compaixão, né? Sobre esses sentimentos positivos, o que você considera desses mais importantes e o que você acha de que forma isso pode contribuir realmente para a promoção de saúde? Eu vejo que todas essas palavras ditas, né, esses sentimentos ou esse olhar para a vida com essas palavras ditas, né, gratidão, perdão e daí por diante, eu penso que a gente começa a trazer saúde para o psiquismo humano, né? O ser humano, acho que começa aí. A gente ainda nem chega nessa dimensão, né, que a gente falava anteriormente da fé, dimensão noética. A dimensão ainda psíquica e que é de fundamental importância, sem dúvida, né? Como hábitos alimentares, né, e de esporte, etc., são bons para o corpo e para o coração, né? Esses sentimentos têm o mesmo efeito um pouco no nosso psiquismo, né? Eles oxigenam um pouco o nosso psiquismo e a gente consegue viver melhor, olhar com otimismo para a vida e etc., olhar que a gente pode mais, né? Que a gente tem mais capacidade e que a gente pode desenvolvê-las e daí por diante, né? Por isso essa palavra espiritualidade é muito ampla, porque ela toca não só a dimensão física, como psíquica e também a dimensão espiritual. Ela é ampla, né? Todos esses aspectos. E é fantástico, né? Como você pensa... Eu não lembro quem foi o autor que fez essa definição, que eu acho muito bonita, que diz que a gratidão é a memória do coração, né? Como é bom a gente olhar para dentro, né, e ver como a gente foi ajudado ao longo da vida, não é bonito? Isso tem que fazer bem, né? Puxa, lembrar de coisas, de pessoas, de fatos, né, de histórias, de essa memória do coração ativada, né? Bom. Sim. E claro que isso faz bem, né? Como eu dizia, vai oxigenando mesmo, né, o nosso psiquismo, a alma fica mais, né? E as outras coisas também, né? Falando da gratidão, mas de tantos outros sentimentos bons que a gente cultiva. Por isso, repito, está dentro desse campo da espiritualidade, que é muito amplo, né? Que aí, como você falava, pode ser um religioso ou um ateu ou qualquer pessoa. Exatamente, isso, né? Não necessariamente, né, uma pessoa que segue uma religião. Isso. E a gente vê isso muito, né, no dia a dia, as pessoas que são gratas, né? As pessoas que têm gratidão, as pessoas que têm maior propósito de vida também, né? O propósito de vida está relacionado a uma redução de 17% de mortalidade. Olha. Né? Então, olha quanto isso, né? Pessoas têm... E esse propósito pode ser levar o neto no colégio, comprar pão para a família, não precisa ser grandes projetos, não. Grandes projetos, né? Mas que se tem algum propósito de vida. E isso no nosso dia a dia, a gente realmente percebe muito, sabe, padre? Acho que a gente lida com... A gente, como clínico, no nosso dia a dia, a gente lida com doença, mas eu diria para ti que quase 50% dos problemas advém de alguma coisa emocional ou espiritual, algumas coisas não bem resolvidas, pessoas que não têm gratidão e que acordam reclamando muito da vida e passam um dia inteiro reclamando, aí está com uma dor, reclama da dor, aí na parte da tarde está com um outro problema, e aí está muito quente, está reclamando, somatizando tudo aí isso. vai somatizando, né?
Ao invés de ter a gratidão pelas pequenas coisas que a gente tem na vida. Então, isso, eu não tenho dúvida que tem um impacto assim, especial, essencial na saúde. Isso, assim, seguindo a nossa linha de ciência baseada em evidência, isso já tem estudos que comprovam Sim. isso que você está falando, correto, Bruno? Com certeza, com certeza. Tem vários estudos, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um grupo de espiritualidade em cardiologia. Hoje, todos os congressos de cardiologia, uma das palestras que tem maior apelo são a de espiritualidade e cardiologia. Então, isso é uma ciência que é científico, Aldir. É científico, não é algo subjetivo, não é empírico. Tem estudos prospectivos e não só retrospectivos, que avaliam isso de uma maneira muito própria. Tem um estudo muito interessante das enfermeiras americanas, que são um estudo com 74 mil enfermeiras americanas, que avaliou, se eu não me engano, por 16 anos. E as enfermeiras, aí a gente fala mais até de religiosidade, aí a gente não seria só espiritualidade. Essas enfermeiras, eles dividiram aquelas que frequentavam pelo menos de uma vez ou mais algum culto religioso, qualquer que seja, igreja católica, evangélica, espírita, e essas que tinham uma frequência de uma ou mais vezes tiveram uma redução, se eu não me engano, na casa de 30% num estudo de 16 anos de eventos cardiovasculares. Então, isso é impactante. E tem vários outros estudos menores, que realmente mostram, por exemplo, sentimentos negativos, como a ausência de perdão aumenta quase 30% o risco de mortalidade. Então, é muito instigante isso, né? E hoje o médico e o profissional de saúde é convidado, estimulado cada vez mais se interessar e ter uma abordagem do paciente também, não só no aspecto biológico, mas esse aspecto social e espiritual. Bacana ouvir isso, né? Eu já tinha ouvido estatísticas assim relacionadas à oncologia, né? Com a questão do perdão, né? Essa falta do perdão e como que isso vai tendo consequências, né? Para o corpo humano, né? Isso, na verdade, você gera mediadores químicos, né? Quando mediadores você tem químicos, esses sentimentos, sim. né, que você está falando, nocivos, né? Isso é transformado em problemas realmente físicos, né? E tem mediadores, né? Então, por exemplo, pessoas com ira, né? Pessoas que... Existe uma doença em cardiologia chamada Takotsubo. Takotsubo é uma armadilha de pegar polvo japonesa, né? Você pega polvo e o coração adquire a forma dessa armadilha. É um pouco difícil explicar, mas o nome da doença chama-se Takotsubo e é uma cardiomiopatia adrenérgica. Pessoas com ira, pessoas que estão submetidas principalmente a um estresse, e principalmente o estresse de ira, liberam catecolaminas, que são as adrenalina, né, cortisol, noradrenalina, que fazem com que o coração adquira uma forma específica em que simula muito infarto. Pacientes têm dor no peito, vai para a emergência, enzimas elevadas, fazem um cateterismo cardíaco e não tem nenhuma obstrução e tem todo o contexto clínico de um infarto e, na verdade, o que ele teve foi uma liberação de mediadores químicos que levaram a essa alteração. Então, e fora a gente sabe que o cortisol, quando a gente, enfim, está estressado, quando a gente está na ausência de perdão, o cortisol é aumentado e o cortisol aumenta a pressão arterial. Também existe uma regulação entre o hipotálamo e o baço para avaliação de imunidade também, né? Então, a imunidade está relacionada a alguns aspectos. Então, pessoas que têm esses sentimentos negativos e ausência dos sentimentos positivos têm uma redução na imunidade também. Isso é muito bacana, porque mostra que o ser humano é um todo, né? Sim. Nós não somos gavetas compartimentadas, um armário, né? Com gavetas totalmente separadas, mas essa unidade que é o ser humano. Eu acho que é aí que entra a espiritualidade, é aí que entra o tema, né? Que a gente está aqui hoje conversando, que é esse tema dessa ligação, né? Porque não dá para falar de saúde só em um aspecto, né? Sim. Sabe, não dá para falar de saúde só física, né? Tem que ter psíquica, mental, né? Espiritual. Sim. E você falou uma coisa que assim, eu tenho certeza que você também compartilha com isso no nosso dia a dia de consultório,
você tem aqueles pacientes, assim, eu tenho um que me marca muito, que ele sempre chega lá na clínica com um sorriso no rosto e ele fala, ótimo dia. Tá sempre de bom humor esse cara. E aí você vê que assim, as coisas na vida do cara tá de vento em popa, sim. né? E ao mesmo tempo você tem aqueles que, assim, às vezes eu evito até perguntar assim se está tudo bem, porque assim, uma lamentação assim atrás da outra e aquilo vai numa crescente. E o interessante é que, assim, e aí eu vou fazer a pergunta para você, que parece que essa pessoa nunca sai daquele ciclo Exatamente. vicioso, não é? Assim, eu vejo que ano após ano a vida da pessoa está estacionada, ela não consegue romper essas amarras, né? E aí, assim, qual a sua experiência, assim, provavelmente quando você vai a campo e tal, você deve ver muito isso, né? Assim, de você conseguir fazer uma transformação numa pessoa que tem esse negativismo, assim. Como é que isso... É difícil educar, né? Educar os sentimentos, educar o pensamento, né? Se educar é difícil, né? Quando a gente fala de educação, a gente está falando em fazer sair algo que está dentro dela, tem que fazer sair, né? No sentido de que da potencialidade, né? Das coisas positivas que estão ali dentro, precisam ser colocadas em prática, né? Esse é o campo da educação e também na religião a gente trabalha muito isso, né? De tentar tirar o melhor daquele ser humano, né? Tem um ponto, né, que as ciências em geral, né, não lidam, que não é a área delas, né, que é a questão do pecado original, né? A doutrina do pecado original é a doutrina que explica muitas coisas na fé cristã, por exemplo, né? Qual é a doutrina do pecado original? É a doutrina lá do início do mundo, né, que figurativamente é simbolizado no livro do Gênesis com Adão e Eva, a queda dos primeiros pais, né? Ou seja, a gente acredita sempre que Deus criou o ser humano perfeito, né? A natureza humana perfeita, sem doenças, sem morte, sem toda inclinação para o mal, sem essa a gente chama de apetite para o pecado, né? Essa questão da inclinação para o erro. E o pecado original, após a queda dos primeiros pais, da desobediência, do rompimento com Deus, né? A natureza humana após aquele evento, né, é uma natureza decaída, que só vamos recuperar depois com Nossa Senhora e com Jesus, né? Natureza humana perfeita, né, como Deus sonhou. Ora, e como é que a gente vê isso? A gente vê isso, é lindo ver isso no livro do Gênesis, né? Infelizmente se criou, né, um preconceito muito grande com a questão de uma separação da idade moderna para cá entre ciência e religião, e a gente ficou brigando por 4, 5 séculos, enquanto a gente devia haver uma mútua ajuda, né? E, por exemplo, o livro lá em criacionismo, evolucionismo, etc., começaram uma série de questões, né? Bom, aquilo que evolui um dia foi criado, né? Essa é a primeira questão. Se evoluiu é porque teve a criação primeiro, né? Mas para dizer, lá o livro do Gênesis, quando mostra, no primeiro momento, o homem feliz e passeando num jardim, mostra esse homem pleno, realizado. Ele está em harmonia com o Criador, ele está em harmonia com o universo, né, à sua volta, e por isso ele está feliz. Após o pecado, não, né? Antes, né, da desobediência, era aquilo, aquela paquera de um com o outro, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, tudo era bom, tudo era perfeito. Depois do mal feito, a acusação, a desarmonia, né? Um colocando a culpa no outro. A culpa foi da mulher, a culpa foi da serpente, a culpa... Depois, no capítulo 3º, o irmão mata o outro, por causa de inveja. Caim mata Abel. E daí por diante, né? A humanidade começa nessa crescente. Mas a origem não foi assim. O Criador coloca o projeto dele, ele coloca o homem no mundo perfeito, né? Então, repito, a resposta que a teologia tem, né, para toda essa confusão que você citava antes, né, esses conflitos todos, a resposta é o pecado original. O pecado original é o único ponto da doutrina cristã que não precisa de comprovação. Todo mundo experimenta. Você pega desde uma criança pequenininha, muito pequenininha, ela já é egoísta, ela já quer o brinquedinho só para ela já mente para a mãe, já começa a esconder as coisas do pai e da mãe, e daí por diante. Se essa criança não é educada, ela vai se transformar amanhã ou depois, né? Se o caráter dela já não é formado, ela vai dar problema. Mas só para dizer, então, que essa tendência, né, do ser humano, essa inclinação ao mal, ela não é uma circunstância, sabe, de uma sociedade ou de outra. De primeiro mundo ou de terceiro mundo. Não, de todas as épocas da história. O ser humano, em cada época da história, né,
E é muito bom a gente estar conversando sobre esse assunto, né? E quando o Dr. Bruno falava dessas estatísticas, né, seja na área da cardiologia ou em outras áreas, né, como esse cultivo da espiritualidade ajuda o ser humano, é muito bom a gente falar sobre isso, né? E quem sabe nesse século XXI ultrapassar os erros de séculos anteriores, né? Porque lá do Descartes, né, no início da modernidade, a gente compartimentou o ser humano, a gente dividiu tanto que a gente separou esse homem daquilo que nele é ontológico, que é a sua espiritualidade, né? Então a gente ficou nessa briga. Agora, para algumas áreas, por exemplo, da sociedade, admitir o avanço de que aquele ser humano ele precisa de espiritualidade é quase que uma, né? Assim, meio envergonhado, meio tímido, né, para dizer isso, né? Como se fosse um conhecimento de segunda categoria, né? Não, o perdão que você expressa em relação a uma situação, a gratidão que você tem, isso é de primeira categoria. Isso te faz o ser humano melhor, né? Sim. Na terapia, quando você vai para o consultório, na psicoterapia, quando você vai fazer análise, ou quando você vai trabalhar tudo aquilo que o teu psiquismo fica influenciado, ou quando vai para a clínica, né, em geral, esse ser humano ele não vai compartimentado, ele vai inteiro, né? Porém todo fragmentado, né, porque às vezes essa tendência de olhar só para uma área e tentar esconder as outras, né? E é claro que aí tem uma série de erros de ambas as partes, seja das áreas da ciência querendo ser dona da verdade ou da religião querendo assumir tudo para si, né, como dona da verdade, né? Não, a gente tem que ser humilde, a gente erra de dois lados e vamos caminhar juntos de ser humano, né? Sim. Então é um pouco isso. Acho que a resposta, não sei se eu te respondi, foi tão longa, mas para dizer que o pecado original é essa resposta, sabe? A natureza do homem está ferida, né? O apóstolo Paulo, na carta dele aos Romanos, ele fala uma coisa fantástica. Ele diz: às vezes eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não gostaria de fazer. Sabe aquele negócio, você sabe o bem e faz o mal? Mas por que eu fiz de novo isso, né? Isso vale em todas as áreas. Na gula, você falava da ira, né? Isso vale para gula, vale para ira, vale para sexualidade, vale para preguiça. Tem que fazer algo e vou adiando, né? Vale para soberba, a vaidade, com todas as filhas da soberba, a vaidade, a vanglória. Então, essa tendência do ser humano à inclinação para o mal. Aquilo que os medievais chamavam de apetite pelo pecado, né? Eu assim, durante um tempo, eu sou católico, né? E durante um tempo eu me afastei um pouquinho e buscava um pouquinho acho que durante um tempo, um pouco de comprovação das coisas, né? Até que eu cheguei à conclusão que eu não precisava de comprovação, né? Isso nascia de dentro, né? Você crer ou não, né? E toda vez que eu ia lá na sua missa, e eu, assim, às vezes ficava me questionando muito, né, com algumas coisas, mas a certeza que eu tinha era que eu saía de lá mais leve. E que quando a gente acredita, você estava falando aí dos 7 pecados capitais, né? E quando você vê os 10 mandamentos, eu tenho certeza hoje que, assim, você não precisa ser católico, você tem uma religião, né? Você pode ser agnóstico ou ateu, mas que se você seguir até inconscientemente aqueles mandamentos, você vai ser uma pessoa melhor, né? Você vai praticar você vai ter boas práticas e isso vai repercutir positivamente na sua vida. Claro, com certeza. Né? Então, acho que isso é muito gratificante, assim, quando você consegue enxergar esse tipo de coisa, independente com certeza, né, de saúde, eu acho que física, mas o espiritual, você fica leve, né? Eu acho Essa é a nossa doutrina católica. A doutrina católica, se você pegar o catecismo da igreja, vai ver que os 10 mandamentos, eles se apoiam na lei natural. Então, antes de Deus revelar isso lá para o povo de Israel, né, século XIII a.C., a Moisés, as tábuas da lei, antes de Deus explicitar isso, Deus já escreveu isso na natureza. Eu nem precisaria de religião para dizer que eu não posso matar o outro, que eu não devo cobiçar coisas do outro, que eu tenho que honrar minha família, pai, mãe, etc. Entendeu? Então, os 10 mandamentos estão escritos na natureza. E a questão do pecado que eu falava anteriormente, na natureza inclinada para o mal, eu tento disfarçar e não querer olhar para isso. E aí Deus vai explicitando isso na história da salvação. Seja com Moisés, os mandamentos, depois toda a formação do povo de Israel e depois com Jesus no Novo Testamento. Aproveitando o tema, né, a gente abriu perguntas antes dessa live e não sei se a gente está recebendo pergunta agora, a gente não está conseguindo ver, mas se tiver, manda, eu
peço que mandem perguntas aqui para a gente possa responder ao vivo. E uma pergunta que chegou antes aqui, da querida Marília Araújo, é paciente minha, que está sempre apoiando no Instagram, e ela faz a afirmação que Deus e a medicina caminham juntos, exclamação. E como isso é visto na classe médica? É aceita essa afirmação? Mais ou menos o que o senhor vinha falando, né? Que essa dualidade entre ciência e Deus, né? E o divino. Assim, perguntando sobre a classe médica, Marília, isso é visto com muito bons olhos por a maior parte da classe médica, né? É claro que existem vários médicos que são ateus, agnósticos, mas que respeitam, principalmente respeitam a questão da espiritualidade, né? Como a gente falou no início, espiritualidade não tem a ver com a religião. Então, tem muitos médicos que não acreditam em Deus, mas eu diria para você, e aí, assim, questão de bastidor, eu vou te falar, assim, não é uma estatística que eu posso tirar, assim, de livro, mas, assim, dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, dos médicos que a gente convive, eu posso te afirmar que a grande maioria tem a sua fé e que acredita. Boa parte dos médicos ora durante um plantão, ou na hora que vai fazer uma cirurgia, ou na hora que vai atender um paciente grave. Eu mesmo já, por diversas vezes, já pedi ajuda a Deus para conduzir a minha mente, meu pensamento, para poder conduzir casos que são difíceis, para dar uma notícia difícil, né, de falecimento, que a gente tem que estar preparado para isso, né? É sempre um momento realmente assim muito dos piores momentos, acho que na vida do médico é dar uma notícia de falecimento de uma pessoa, mas a gente tem que estar forte ali, poder passar com a maior humanidade possível e com certa frieza também, né? Porque também existe uma necessidade de passar de uma maneira técnica também. Então, eu acho, Marília, que a sua afirmação é correta. Os médicos veem, sim, essa união, embora não sejam todos. Quer dar sequência às perguntas aí, Aldir? Assim, eu ainda, sem furar a fila aí das perguntas, Uhum. eu ainda tenho... Assim, tinha duas coisas que eu acho que são pertinentes da gente falar. Você, assim, quando o paciente está próximo da morte, normalmente você tem a extrema-unção, né? E como é que assim, você já deve ter dado esse... Muitas vezes. Né? E o que você sente assim naquele momento sobre espiritualidade, sobre... Como é que é esse... Aldir, eu acho que, nesse caso, a espiritualidade, ela é o caminho que a gente faz com aquele paciente, né? No caso ali, para nós, fiel, né? Irmão em Cristo, né? Assim como eu falei do pecado original, que é um ponto da doutrina, há um outro ponto da doutrina que é a graça, né? Eu trabalhei 7 anos em Correias, ali naquela região de Correias, ali tinham 3 hospitais. Tinha o Alcides Carneiro, tinha as clínicas e depois tinha o Sanatório Oswaldo Cruz, o SOC, né? Com doenças crônicas ali, pacientes permanentes ali. E a experiência era uma experiência muito interessante, assim, de milagres, né? Quando você fala da extrema-unção, a igreja nem usa mais esse termo, né? Justamente porque não é dado só na hora da morte. Antigamente, sim, o padre vinha de longe, a extrema, a pessoa já estava morrendo e chama o padre, né? Atualmente, não. Atualmente, que eu digo aqui, nos últimos 50 anos, a igreja fala sempre de unção dos enfermos, né? É uma unção para pedir a cura, né? Para pedir a graça divina, a cura divina, naquilo que a ciência não pode, o dono de toda a ciência, que é Deus, né? Se ele quiser, ele pode intervir ali, e a gente acredita nisso, né? E a gente pede essa graça. Já aconteceram muitas vezes de chegar e ungir o paciente em que os médicos já tinham dito, olha, não tem mais nada o que fazer, não tem mais recurso, né? E você administrar lá a unção com o óleo, fazendo a oração, e aí entra a espiritualidade, porque o paciente se confessa, pede perdão das suas faltas, examina a sua vida, olha a cura, né? Que vai acontecendo já internamente. E aí a gente se despede, a família está ali e tal, e depois recebe uma notícia, né? De que aquele paciente foi melhorando, e voltou para casa e, entenderam? Recebeu alta. Como também aqueles em que no momento que você está dando a unção, a pessoa falece. Estava esperando ali o padre chegar para aquela oração e ela descansar, sabe? Então, há muitas experiências, nesses 25 anos, esse ano eu faço 25 anos de padre, há muitas histórias nesse sentido, né?
de milagres dos dois tipos. E aí entra o assunto da espiritualidade, porque a minha avaliação, agora de forma pessoal, eu acho que a espiritualidade acontece no contexto da família, no entorno daquele paciente, entendeu? Eu estou acompanhando agora uma família que está, uma paciente oncológica com câncer nos ossos, né? Uma dor tremenda, uma luta, uma pessoa muito querida, né? A família inteira envolvida naquilo, a espiritualidade acontecendo, sabe? Deus, a minha fé me diz, olha, Deus está pedindo a oferta daquela pessoa, né? A pessoa está se oferecendo a Deus e ela com um sorriso nos lábios está se oferecendo a Deus, como Cristo na cruz. Essa ligação, essa conexão, né? Do entorno, da espiritualidade, dos sentimentos bons ali, né? Com uma ação divina, essa ligação, que para mim é aí onde a gente atua. Agora, assim, falando sobre nessa parte terminal, né, cuidados paliativos, aí realmente assim, eu queria entrar num ponto, pegar a sua opinião, porque assim, hoje a medicina tem evoluído bastante sobre a questão de cuidados paliativos. Nos Estados Unidos, em alguns países, isso está muito bem definido, no Brasil, um pouco menos. E a gente sabe, muitas vezes, que os médicos acabam prolongando o sofrimento de alguns pacientes em estado terminal, muito em virtude de crenças, né? De crenças de religiosidade. É um assunto um pouco arenoso, mas eu queria saber da sua opinião. Porque, às vezes, a gente está diante de um paciente que já esgotou todas as possibilidades de tratamento. Um câncer terminal, que já foi feito cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Não temos mais o que oferecer para esse paciente. E o melhor que a gente pode oferecer para ele é a nossa solidariedade, é o conforto, é o carinho. E a gente sabe que, sob o aspecto médico, é impossível curar esse paciente. E, ao passo que muitas famílias se apoiam num milagre para uma reversão de algo que a medicina já disse que não tem jeito. E isso, muitas vezes, acaba aumentando o sofrimento do paciente, né? Porque a família fica a todo custo querendo fazer todas as intervenções e sacrificando. E isso o médico, outro dia até publiquei no meu Instagram, os médicos, eles têm, existe um artigo muito interessante que fala por que os médicos morrem melhor, né? Porque os médicos, muitas vezes, por saberem o que o paciente passa, em vida o médico fala para a sua família, olha, se eu chegar nesse ponto aqui, daqui para frente, deixa eu descansar, né? E ao passo que muitas pessoas, muitas famílias, por essa questão de acreditar em um milagre, muitas vezes não aceitam isso. Eu queria te perguntar sobre esse assunto. Como você enxerga isso? Sim, não sei se vocês leram um livro de uma geriatra, um livro alguns anos atrás aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, da doutora Ana Cláudia Quintana, isso? Não lembro sobre o nome dela, acho que sim. É muito interessante quando ela faz uma diferenciação ali entre empatia e compaixão, né? E várias outras coisas. O livro é interessante nesse sentido, porque é alguém também da área que fica ali lidando toda hora, né, com essa experiência dos cuidados paliativos, né? E me chamou muita atenção muita coisa daquele livro. E eu me lembro quando ela falava da questão da empatia, de olhar o sofrimento do outro, que é bacana, tá, mas que nós podemos fazer mais, né? E ter uma atitude, né, de compaixão, que é fazer algo pelo outro de fato. E o que nós, assim, enquanto doutrina católica, né, o que a igreja, né, nesses casos, aconselha? É claro que Deus pode fazer um milagre quando quiser, né? Deus é Deus, né? A gente acredita nisso, né? Deus pode mudar o curso da natureza, né? Geralmente não faz, né? O milagre nunca é a mudança no curso da natureza, né? Deus sempre respeita a natureza que Ele criou, mas Ele pode fazer uma intervenção na natureza. Já aconteceram casos assim, por exemplo, eu sei de um caso documentado, por exemplo, no New York Times, ou em outras revistas americanas, de pacientes em que foram desligar os aparelhos e a família vai lá despedir-se da pessoa, né, e com todo aquele afeto e aquela relação ali, né, da mãe dizendo para o filho, filho, eu te amo, pode descansar em paz, etc. e tal, né? E de repente acontecia ali um milagre, os médicos não entenderem, e aquela pessoa reagir e começar, né, sinais vitais e... Bom, pode de tudo. Nesse caso que você falava, onde não tem mais recursos, mais aconselhável é a família levar essa pessoa e cuidar em casa até esperar a morte natural, né? Não é provocar a morte, mas onde não há mais recursos, né?
A igreja, a doutrina católica não prega isso, que você tem que ficar explorando uma série de artifícios para tentar manter a pessoa, etc. Não, né? Faz-se o que pode ser feito, dentro daqueles recursos todos que tenha. À medida que você não vê mais, é dar carinho e fazer esses cuidados paliativos, né? Carinho, amor, afeto, né? Não é aquela coisa fria de apertar ou desapertar, ou dar uma injeção e liberar-se daquela responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, não é criar uma parafernália de situações para prolongar o problema, entendeu? É porque muitas pessoas, né, gostariam de falecer na sua casa, no lar, né, no lar, né, não numa UTI com vários tubos, vários catéteres, né? Isso. E muitas vezes os médicos acabam sendo obrigados a submeter o paciente nisso devido a convicções da família. Sim. E assim eles querem, né? E ao passo que outros já têm uma visão sobre morte mais bem estruturada e que digam, não, olha, vamos ficar com ele aqui no quarto, ou vamos levar para casa, que eu considero realmente... E se tiver que ocorrer um milagre, vai acontecer um milagre em casa. É verdade. Não é? Deus não precisa de endereço, né? Não precisa de endereço, né? Então, se for para ocorrer um milagre, vai ocorrer um milagre em casa, claro. Né? Então, a gente tenta passar isso para as famílias em situações, né, realmente de terminalidade, que seria talvez o mais justo por uma morte com mais dignidade. Sem dúvida, né? Não há lugar melhor, né, para ser amado, né, do que junto dos seus, né? Ainda mais no momento terminal, né? E sem dúvida. Então, porque a grande discussão bioética em relação à eutanásia, né, essa coisa fria, né, de que o ser humano é um amontoado de células e vai lá e aperta um botão ou dá uma injeção e está tudo certo. Não é nesse sentido, né? Mas também não é de exagerar nas parafernálias, né, de possibilidades. Não. De maneira alguma eutanásia, né? A eutanásia nem pensar, né? Mas existe o conceito da distanásia, né? Um prolongamento. A distanásia é aquilo que você vai prolongar, né? Você vai querer colocar recursos e mais recursos e mais recursos e mais recursos para prolongar uma vida que já chegou ao seu fim, né? Já a eutanásia não. A eutanásia seria você tirar, né? Você tirar o suporte. Isso a gente realmente não faz a eutanásia. Tomara que não façamos nunca, né? Porque do jeito que a gente tem caminhado, né, com esse desprezo pelo ser humano, e a gente vê alguns países da Europa, né, sobretudo, e os Estados Unidos, a gente viu isso. Esse caso mesmo que eu contei foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, né? Nos Estados americanos, em que a mãe foi despedida do filho, né? No estado terminal, e ele recupera a partir simplesmente daquele relacionamento de afeto, ali, de amor. O que estava ali na alma daquele ser humano ali precisando? Ninguém sabe, é um mistério, né? E é isso. Vocês só fazem perguntas difíceis, me dá uma pergunta fácil agora. Bom, então fazer aquela perguntinha fácil para ele. Cara, eu ia fazer uma aqui, mas eu acho que... O que foi, Eldir? Fala. Tem uma pergunta? Tem pergunta aqui? Então, pô, graças a Deus entrou uma pergunta graças aí. A Deus. Graças a Deus. Oh, meu Deus do céu, tá vendo só? Mas esses são assuntos assim bem delicados, né? Mas à medida que a gente lida com respeito com esse ser humano, né? Qualquer área, né? Qualquer área da sociedade, olhar para esse ser humano com a dignidade que lhe é devida, né? Eu acho que a gente avança, né? Enquanto humanidade, né? Eu vou aproveitar então enquanto o Bruno não faz a pergunta. Eu acho que ele está filtrando ali a pergunta, moderando ali, para não castigar o padre. Né? Não, então vai, Bruno, depois eu faço. Eu vou refletir mais um pouco. A pergunta aqui foi a pergunta de uma pessoa muito importante para mim, no caso, a minha mãe, né? Opa. Talvez a mais importante. Um beijo grande para ela, dona Fátima. Não, ela coloca manda um aqui, beijo para ela. Um beijo, mãe, tá todo mundo mandando um beijo aqui para ti. Obrigado, tá? Você pelo menos tem uma pessoa me vendo. Existem casos de cura que a medicina não explica? Sim. Tem casos que não explica. Aí ela coloca que Santa Teresinha não queria receber a unção dos enfermos porque sempre melhorava e ela queria se encontrar com Deus. Ou, não sei, ou por que Santa Teresinha não queria receber a unção dos enfermos? É isso ou não? Não sei desse fato dela. Eu sei que ela teve uma tuberculose, ela era muito jovem, né? 24 aninhos. Imagina aquele frio lá do sul da França. E ela, muito doente, muito enferma, muito frágilzinha. Né? Mas ela queria, na verdade, ela dizia isso: eu não morro, eu entro na vida, né? Para sempre essa experiência de quase morte. Não, quando falava, você vai morrer, não, eu entro na vida. Sempre esse desejo de encontrar Deus, né? Mas eu não sei desse episódio que ela não quis tomar a unção. Pode ser. Pode ser, né?
Acho que você está perguntando por que ela queria encontrar com Deus, né? Talvez isso. Talvez isso, né? Eu li poucas coisas da biografia dela, mas eu sei desses fatos, assim, que ela dizia isso, né? Era desde 15 anos querendo entrar no convento, e ela não queria entrar num convento qualquer, ela queria entrar numa clausura, de ficar 24 horas na contemplação de Deus. Então era uma alma diferente, né? Sim. Apaixonada por Deus. E na hora da morte, ela expressa isso. Diga mais, Valdir. O que você ia perguntar, Aldir? Não, assim, eu vou até porque quando eu falei que vinha para cá e tal, uma amiga levantou assim uma questão, e eu falando com o Bruno aqui também, eu tenho um pensamento sobre isso, né? Mas assim, eu vejo que assim, às vezes tem eu vou usar um termo aqui que talvez, não sei se seria correto, né? Mas assim, a pessoa às vezes tem uma fé, né? E de repente acontece algumas coisas na vida dela e ela fica se questionando, assim, tipo aquele famoso, por que Deus deixou acontecer isso, né? Ou Sim. por que você tem tantas pessoas que têm tanto sofrimento assim e outras têm uma vida muito mais, talvez, não tão difíceis quanto a caminhada de outras, né? O que você poderia... Olha, a existência do mal, né, em si, do sofrimento e do mal, é sempre, eu diria, a pedra de toque do ateísmo, né? Sempre questionamento com Deus, né? Colocar Deus no banco dos réus, né? Sim. Tem um livro do C.S. Lewis que tem esse título, né? Deus no banco dos réus, né? Essas perguntas incômodas que o ser humano se faz, né, ao longo da vida, e muito mais diante do sofrimento, né? A Bíblia não tem respostas para isso, né? Porque o justo sofre. A gente vê o Jó que sofre, vê Jesus, né? Então a primeira coisa é tirar essa coisa de eu estou sofrendo porque estou pagando algo, ou tem um castigo tal. Isso na Escritura Sagrada não tem. Nesse sentido, não. Pode ter numa futura, na eternidade. A gente acredita na existência de uma condenação eterna, né? Mas aqui nesse mundo não. Então, Jesus não também, nem o Antigo Testamento, nem Jesus no Novo, não trouxeram uma resposta para isso. Por que o justo sofre? Por que o mal no mundo? Mas eu fico com uma resposta que o Papa Ratzinger deu num debate uma vez, ele falando, que eu achei sensacional. E ele disse assim, Deus não deu explicações sobre o sofrimento, mas ele fez melhor. Ele veio sofrer por nós. Essa foi a resposta, entende? E eu acho isso fantástico, né? Deus não pegou um livro e disse, vocês vão sofrer por isso, por aquilo, tá? Mas eu amo vocês a tal ponto que eu vou morrer por você na cruz. A tua vida tem valor. Mas mesmo o grande pecador, sim. Mesmo o ladrão que estava do lado dele na cruz, sim. Mesmo aquela prostituta, sim. Mesmo o outro, sim. Então, ele não deu explicação para o sofrimento e fez melhor. Ele veio sofrer por nós, né? Então, o que eu falo para as pessoas, assim, diante do teu sofrimento, né? É unir a tua cruz à cruz de Cristo, sabe? Dá um sentido a essa cruz, né? Dá um sentido a esse sofrimento, dá um sentido a isso, né? E a gente, isso falando na esfera religiosa, mas se a gente vai para a área psicológica, né? No século XX conheceu esse grande médico psiquiatra que foi o Dr. Viktor Frankl no campo de concentração, né? Olhando aqueles horrores lá de Auschwitz, o Viktor Frankl depois escreve, ele vai analisando o comportamento das pessoas, depois escreve nos livros, né? Num dos livros dele chamado O Sentido da Vida, ele vai ressignificando toda aquela tragédia. Imagina o que é. Ou você vai para a cerca e morre lá eletrocutado, né? Ou morre ele de outra forma. E ele dizia, buscava sempre, olhando para o sofrimento daquelas pessoas, quem é que tinha um porquê viver, né? Qual é o sentido da vida? Ali ele desenvolve aquilo que ele chamou depois na ciência, na psicologia, de logoterapia, a ciência do logos, né? Tem um logos, tem um porquê viver, né? Tem um sentido, né? E esse logos, para nós no cristianismo, é o próprio Cristo, né? Uhum. A palavra em grego ela é muito ampla, logos, né? A gente traduziu no português por verbo, por palavra, mas logos pode ser discurso, pode ser palavra, pode ser estudo, pode ser tanta coisa. Logos é uma palavra muito grande, né? E para nós Jesus é o logos. Ele é o sentido, né? Isso, eu tento explicar isso numa das primeiras aulas, quando eu dou aula de introdução à filosofia, né? E a gente usa esse exemplo do logos lá na filosofia grega, mas também na antropologia teológica. Explicar quem é o homem, né? O sentido da vida, né?
Sempre a gente acredita, racionalmente falando, né, que o sentido de uma coisa está sempre fora da coisa, né? O sentido dessa caneca está fora dela, né? O sentido dessa cadeira está fora dela. Ela existe para que existe essa cadeira? Para que eu me sente nela, para que você se sente, né? Ou seja, está fora dela, né? O sentido não está nela mesma e daí por diante. A vida humana é assim também. O sentido da vida é Cristo, é o Verbo, é o Logos. Ele está fora do mundo, é Ele que vem dar sentido a tudo. Então, à medida que a gente olha para esse universo, o nosso olhar, a amplitude da nossa visão cresce muito, né? Aí eu estou sofrendo aqui, é verdade, mas se eu uno o meu sofrimento com o de Cristo, esse sofrimento, ao invés de ser uma revolta ou um vitimismo, poxa, porque eu sou tão bom, faço não sei o que e tal, né? Ao invés da revolta ou do vitimismo, eu transformo esse sofrimento em redenção, né? Por que eu posso oferecer isso? Né? O que o Criador quer com isso? Quer me melhorar? Quer melhorar o meu entorno, as pessoas? Você está entendendo? Uhum. Isso, na nossa vida religiosa, é muito concreto. Uhum. Quando as pessoas descobrem que elas podem dar um sentido ao sofrimento delas. Então, você estava falando que desses percentuais, tem que quem tem propósito de vida diminui, tem menor mortalidade. Tem menor mortalidade, não é isso? Se Com eu certeza. não me engano, diminui em 22? Tem até aqui, peraí. Mas é um número expressivo, É um né? número expressivo aqui. Vamos lá, aqui, ó. Propósito de vida, 17% de redução de mortalidade. Satisfação pela própria vida, né? Pessoas satisfeitas com a sua vida, reduz 12%. Ao passo que a solidão aumenta 29% a mortalidade. Né? E a raiva aumenta em 50% o risco de diabetes. Isso são dados de literatura, né? A gente tem vários e vários artigos aqui que podem mostrar isso para a gente, né? Desses sentimentos aí que acabam beneficiando ou punindo o nosso organismo. Muito interessante, né? Olhar para isso. E é na prática, eu falei aqui da psicologia, né? Porque eu gosto muito de ler o Viktor Frankl, eu acho ele fantástico. É um autor que eu acho que valeria a pena todo mundo ler um pouco dele, né? Acho que ele foi gigante nessa área, então, da saúde, né? E trazer saúde mental. As outras correntes todas da psicologia, todas elas deram sua contribuição, né? Você olhar para o Freud, olhar para o Jung, olhar para... Todo mundo deu, Lacan, todo mundo deu contribuições maravilhosas, né? Mas eu tenho um pouco de receio dessas linhas psicológicas que reduzem o ser humano, que são materialistas, entende? Algumas delas são materialistas e olham só para esse ser humano enquanto matéria, né? De olhar um trauma, olhar uma tragédia que houve lá atrás, né, e ficar ali rodeando, mas, né, ou seja, eu sou assim por causa daquilo. Mas e aí, o que você pode fazer com isso? Né? Eu já sei a tua história, é essa. Mas o que você pode transformar? Esse limão que foi te dado pela vida, o que você pode fazer dele? Vai ficar reclamando que ele é azedo? Não gosta da cor verde ou amarelo, o que ele seja? Ou você pode fazer algo. Então, eu acho que esse avanço... por isso que, às vezes, nós, na igreja, na espiritualidade católica, a gente usa muito e indica muito profissionais na área da logoterapia, nesse campo aí, de depressão, de pânico, de tantas outras doenças hoje nessa área, né? E, é claro, medicadas, com um psiquiatra apropriado, etc. e tal. Agora, por quê? Por causa desse sentido, desse propósito, né? Buscar um propósito. Sim. Não adianta olhar para o seu trauma ou para a tua tragédia, para o teu sofrimento e falar, você é assim porque é tua mãe, teu pai e tal. Mas e aí? O que eu vou fazer com isso? Então, dá esse propósito. O Viktor Frankl fazia isso olhando, por exemplo, um pai de família que ele pensava nos filhos dele em casa e ele lutava com muito mais afinco e vigor para sair dali. Não, eu vou sair daqui, eu tenho meus filhos, eu tenho um porquê. Tem um propósito. Claro. Aquele que não tinha nada se entregava e morria logo. E ele foi analisando isso, né? Com dezenas e dezenas, centenas de casos. É um gênio também, né? Mas é isso. Saindo um pouquinho do protocolo aqui, quebrando o protocolo, ele perguntar agora para ti, como o Padre Renato cuida da sua saúde? Você quer que fale a verdade ou não? É necessário, né? Com certeza, né? E, quer dizer, cuida da saúde espiritual de tantas pessoas e como cuida da sua própria saúde. Mas isso é um drama, né? Você vê que uma vez uma psicóloga do seminário, acho que eu já te contei isso, né? Ela me deu uma bronca nesse sentido, mas foi aquela bronca bem dada, sabe? Nunca esqueci isso, né? Ela falou, você é muito hipócrita, você cuida de muita gente, não cuida de você, não sei o que e tal, né? E depois daquilo nunca mais esqueci, foi no comecinho da pandemia. E de fato, né? Às vezes até o pai de família, a mãe de família cuida de tanta gente, né? E às vezes dos filhos, etc., esquece, deixa o cuidado de si em segundo plano, né?
Mas não, eu tenho me cuidado. Eu acabei de fazer 50 anos, graças a Deus, né? E tenho atividade física regular, né? Tenho tentado num acompanhamento, né, médico, e olhado sempre as taxas. A família tem origem aí, né, seja problemas cardíacos, seja problemas de diabetes, quer dizer, tem que estar sempre tomando conta, né? Mas de suma importância, sem dúvida. E eu cuido menos do que deveria, mas tenho cuidado, sim. Por favor, né, né, anualmente fazer os exames. Por favor, né? Atividade física, né? Esse é o maior. Tem gente ainda que tem muito, não só tempo, mas tem o prazer fazendo atividade. Para mim é um martírio, às vezes, fazer atividade física. Ontem mesmo eu estava recebendo visita em casa do meu irmão e minha cunhada, né? A gente foi fazer uma caminhada lá num parque em Teresópolis, Parque Nacional, é lindo, né? Não sei se vocês conhecem. Sim. A gente fez uma caminhada de 1 hora, sabe? Eu já estava morto, esgotado, e eles felizes da vida ali no meio da natureza, né? Mas é gosto também. E a gente tem que fazer mesmo por necessidade, né? E por aquilo, pela responsabilidade que é a nossa vida, né? Nosso vai ser maior instrumento, bem, né? Exatamente. E assim, o senhor disse que não gosta de fazer, e assim, boa parte das pessoas não gosta de fazer, né? Se a gente... Mas, enfim, tem que fazer, né? É o principal remédio hoje em dia, né? Com certeza. E comer proteína, né? E comer proteína, né? Fugir do carboidrato dos doces, né? Exatamente. Mas eu digo assim, porque se você me der um livro para ler ou for fazer uma atividade física, eu vou sempre ter a tendência do livro. Ficar sentadinho, sabe? Nesse ar-condicionado delicioso aqui, numa poltrona aí lendo. Porque dali eu vou para o mundo, né? Mas é necessário, sem dúvida. Inclusive, lá em Teresópolis tem um estúdio lá que lá frequento lá com o nome dele é Guga Personal, né? Eu e meu colega, Padre Juliano, está lá sempre com muita frequência, graças a Deus. Tem um esporte que é muito bom assim, para a pessoa praticar assim, que não gosta muito. Ponto de partida, né? Beach tênis. Já ouvi falar. Já ouvi falar? Sim, é muito democrático. Ele briga comigo, porque eu jogo beach tênis. Eu sou quase profissional de beach tênis. Que não é difícil, não tenho coordenação motora nenhuma, rapaz. Eu acho que eu vou não, mas não precisa ter, não. Precisa não. Precisa sim, precisa sim. Vai sair. Eu acho que o meu trauma vem de não ser nem bom em nenhum esporte, entendeu? Eu ficava sempre assistindo. Bom, vamos ver aqui. Acho que tem mais pergunta aqui. Deixa eu... Aqui tem uma pergunta da Patrícia Miranda. E como vocês cuidam da espiritualidade? Então, passa para você primeiro aí, Aldir. Isso aí é uma pergunta capciosa, né? Mas vamos lá. Eu acho que é tudo um contexto, né? Então, assim, cada um tem a sua história, própria história, eu acho que com a espiritualidade, né? E eu penso assim, às vezes eu fico me perguntando qual o sentido da vida, né? Qual o sentido da nossa vida aqui enquanto você está por aqui, né? E eu penso assim, que é nos tornarmos pessoas cada vez melhores, né? Então, assim, eu procuro sempre acordar e ter um bom dia, né? Aquilo que você falou, o interpessoal e o pessoal. Então, como eu posso melhorar comigo mesmo? E eu acho que a gente também está aqui para ajudar as pessoas, né? Senão não faz o menor sentido. Então, eu procuro diariamente ler coisas boas, né? Estar com pessoas que me agregam, que me dão bons ensinamentos. Eu fazia a minha reflexão diariamente. Eu gosto né, porque eu sou católico, então assim, eu procuro ir à missa aos domingos, porque como eu falei, assim, eu acho que os ensinamentos me tornam uma pessoa melhor, né? Então eu acho que a minha busca é essa, né? Eu ia no encerramento, mas a gente está se encaminhando para ele, né? Eu sou muito observador e de novo eu procuro aprender muito com o que as pessoas atos das pessoas, né? E assim, a minha esposa, ela é uma pessoa assim muito especial para mim nesse sentido, sabe? Ela é uma pessoa, cara, boa de coração, ela tem uma fé inabalável e eu vejo como ela é feliz no dia a dia dela por essa fé que ela tem, sabe? Então, eu acho assim que você tem menos ansiedade, você acredita muito, né? Você é uma pessoa otimista. Isso tudo reflete no dia a dia dela. Com certeza. E reflete na nossa família inteira,
né? Então, não sei se eu posso me alongar em relação a isso, né? Mas a gente teve uma experiência muito boa com os meus 2 filhos recentemente. Então, os 2 estão morando no Rio e há um tempo atrás o meu filho pediu uma Bíblia e aí foi bacana porque no dia seguinte a nossa secretária lá de casa deu uma Bíblia para ele e ele vem lendo ela diariamente, né? E recente também minha filha ligou para a gente uma quarta-feira, eles estão morando no Rio, e aí ela falou assim, pai, adivinha de onde eu estou saindo? E aí eu falei, pô, minha filha, não faço a menor ideia, né? Eles estavam saindo da missa. Então aquilo, assim... É bacana, sabe, né? Porque é uma coisa que não é forçada, é espontânea, né? Muito espontânea. Então, e ela começou a estudar bastante sobre isso, né? Então, eu acho que assim, eu lido com a minha espiritualidade dessa forma, né? Com a minha família, com os meus amigos. Vou citar só um outro exemplo assim que impactou muito na minha vida. Eu tenho um grande amigo aqui de Petrópolis, ele chama Osmar, e, cara, ele pensa num cara positivo, sabe? E ele teve Covid e ele ficou mal durante a Covid. E aí ele foi internado lá no Copa Dó. Eu o levei nesse dia, né, da internação. O cara estava realmente todos muito preocupados com isso, né? E aí ele tem um pensamento muito prático, cara. E ele virou e depois ele falou com a gente. Ele falou assim, cara, e ele foi para o CTI, né? E ele falou assim, cara, eu vou entrar aqui, mas eu me garanto que eu vou sair daqui. E eu vou fazer de tudo que for possível para cada dia eu melhorar. Então, se me pedirem para fazer uma coisa, eu vou fazer 2, 3 vezes essa coisa. E ele entrou com esse pensamento e 7 dias depois ele teve alta, né? Então, eu procuro ter isso muito na minha vida, um pensamento positivo diariamente. Eu sei que é difícil, né? A gente falando assim parece que às vezes é fácil, mas não é, né? É uma luta constante que a gente tem conosco mesmo de melhorar. Esse pensamento positivo, Aldir, eu acho que ele é fundamental. Se eu tenho uma certeza na medicina, realmente é que os pacientes que têm um pensamento positivo, um enfrentamento de uma doença, de um problema com pensamento positivo, a chance da recuperação é imensa, ao passo que os pacientes que já entram negativos para um tratamento, para uma cirurgia, para tomar um remédio. Às vezes a gente fala assim, olha, eu quero que você tome esse remédio. Ai, doutor, não, mas eu tenho medo de tomar esse remédio, eu não quero tomar, eu acho que eu vou passar... Vai passar mal. Pode ter certeza, vai passar mal. Então, eu acho que realmente o pensamento norteia a nossa vida e a recuperação dos pacientes, ele é inacreditavelmente muito maior. Eu tenho certeza que você entrar para uma cirurgia com otimismo, com fé, com esperança, aquilo é quase, não digo impossível, mas a chance de dar errado é muito pequena, né? Então, eu acho que é isso. E da minha vida, né, falando da minha espiritualidade, eu também procuro, muito parecido contigo também, família católica, meu pai vicentino, e aí eu adquiri isso do meu pai. Assim, meu pai é muito caridoso, sempre foi uma pessoa muito, muito, muito caridosa, né? Realmente, assim, um exemplo para mim. E até fico um pouco envergonhado, gostaria de ser muito mais caridoso, assim, a semelhança do que ele era. Mas eu tento fazer isso na minha vida, caridade, enfim, não a caridade não só de fornecer alguma coisa, algum bem para alguma pessoa, mas caridade de um bom dia, caridade de tratar bem as pessoas. Isso é a minha espiritualidade maior. Sou católico, faço parte da equipe de Nossa Senhora, né, uma equipe de casais, que a gente realmente tem uma afinidade muito grande. Eu acho que isso aí me fortaleceu muito nos últimos anos, né, da minha fé cristã. Criado na Igreja Católica, mas com aquele altos e baixos, aquela montanha-russa, né? Aquele momento da medicina que te afasta de Deus, né? Muito científica mesmo, te afasta de Deus, mas depois você vai reencontrar e entende realmente que tem coisas que não são explicadas, de fato, mas só que a fé explica, né? Que bacana, acho que eu vou fazer um podcast com vocês, viu? Isso é um prazer, cara. E eu acho que, acima de tudo, assim, pode parecer isso clichê, mas, cara, eu vejo que a gratidão também, ela é a gente tem que praticar na gratidão, né? E eu faço isso muito no meu dia a dia, cara. Assim, às vezes eu estou numa situação assim, vou dar um exemplo, eu fui para um curso na quarta-feira agora, no Rio, e aí na quinta eu acordei cedo, cara, acordei 5 e pouco, 6 e pouco eu estava na praia. Aí tava ali, botei minha cadeira, né, em frente às ondas, assim, eu estava lendo um livro, cara, e olhando aquilo, eu falei assim, cara, que gratidão de poder estar aqui, né, nessa situação, começar o dia assim,
né? E aí acabei e vim para a clínica assim logo cedo, mas diariamente eu procuro ter esse sentimento, né? Que é um... Repare que essa coisa que vocês estão respondendo, ela vem ao encontro, né, daquilo que a gente falou no início, né? Por que você se sente bem quando você faz caridade, como seu pai Vicentino, ou quando você tem gratidão lá olhando o mar e lembrando de tanta coisa, né? Por que você se aproxima da tua essência, né? E a gente acredita nisso, que o ser humano é feito em imagem e semelhança do Criador, né? Quanto mais, por que você se sente bem, né? Não é só uma estrutura de pensamento que você fabrica e eu vou fazer uma técnica agora que eu vou pensar sempre positivo e tal, não, né? É claro que você se abre a isso, se esforça, né? E aí, poxa, eu vou criar coisas boas, pensar e etc. Mas, repito, é mais profundo, entendeu? Nessa dimensão ontológica, porque você está se aproximando da tua essência. Tua essência é essa. Não é aquela manchada pelo pecado e não é aquela propensa sempre fazendo o mal. Não, isso aí é fora, isso é um acidente. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Perfeito. Excelente, hein? Excelente. Vamos só fazer um resumo aqui dos principais... Tem mais duas perguntinhas. Tem duas perguntas? Para encerrar. Será que vai dar tempo aqui, produtora? Dá tempo? A produtora autorizou aqui. Que beleza, né? Quanto tempo que a gente já está conversando? 1 hora, é isso? Tem 1h10. O tempo voa, né? Quando o bate-papo é bom, o tempo voa, né? Aqui a Físio Débora, ela pergunta como unir espiritualidade e saúde durante uma consulta médica. Isso é interessante, sabe? Hoje existem até questionários, Padre Renato, que são aplicáveis, validados, chamado anamnese espiritual. Bacana. Né? Então, dentro de uma consulta médica, a gente pode fazer isso dentro de um questionário que é validado, mas pode fazer também de maneira meio que informal, né? Sem utilizar necessariamente esse questionário. Mas isso eu procuro sempre com os meus pacientes. Qual a sua religião? Você pratica essa religião? As suas conexões? Quem é a pessoa que você procura quando está com algum problema? Se essa pessoa tem uma rede de apoio, né? Então, Débora, dá para fazer isso qualquer consulta médica, fisioterapia, enfermagem. Tem um estudo muito interessante que mostra que parece que numa equipe de saúde, os enfermeiros são aqueles que mais abordam questões de espiritualidade, mais do que os médicos. Mas eu acho que dentro dessa filosofia que a gente falou aqui da espiritualidade como um todo, tirando a religião, eu acho que a gente tem que se preocupar sim, perguntar cada vez mais e desmistificar isso que ciência e espiritualidade ou religiosidade são incompatíveis. Eu diria até nem tirando... bom, no caso do médico, sim, né? Mas eu digo até que incentive a pessoa a buscar a religião dela, sabe? Viva bem, né? Com integridade, aquilo tudo, sim. Né? Claro que o médico não vai dar consulta, conselho nesse sentido, mas que ela abrace de fato, porque isso vai fazer bem para ela, né? Com certeza. Tem mais uma? Tem mais uma? Tem mais uma questão. Nosso amigo Matheus Baff. Pergunta aqui, 3 dicas de hábitos diários simples relacionados à espiritualidade que possam ajudar a reduzir a ansiedade. Boa pergunta. Para mim ou para vocês? Senhor. Depois, 3 dicas de hábitos diários simples relacionados à espiritualidade que possam ajudar a reduzir a ansiedade. Eu acho que realmente a ansiedade é a doença... Eu costumo brincar que existem 2 tipos de pessoas. As que são ansiosas ou as que vão ficar ansiosas, né? Então... Verdade, começar pelas crianças. Olha, dentro da prática católica, é a oração, né? A primeira delas. E aí a gente pode dividir em 2 pontos aí, a oração em si e também a meditação. A oração e a meditação. A oração numa conversa, um diálogo com Deus, seja de orações decoradas ou espontâneas, a oração, e a meditação, que pode ser com a palavra, que pode ser com o terço, a oração do terço. Né? Conheço muitas pessoas, né, que vencem a ansiedade com o terço, né? Assim, de crises, né? Mesmo medicados, etc., mas assim, que passam longos períodos bem, porque começam a rezar o terço fielmente, né? E meditando os mistérios do terço. Né? Acho que é fantástico isso. E depois a questão do jejum. Né? Se tem uma coisa que traz equilíbrio, autodomínio, sensibilidade, é o jejum. Né? Também guardadas as situações. Né? Tem pessoas que não podem fazer jejum pela saúde, etc. Né? A pessoa não pode fazer um jejum de tantas horas porque a glicemia baixa, não sei o que e tal. Aí o médico que tem que cuidar. Mas se ela tem saúde perfeita, o jejum ajuda muito.
É com uma prática simples. Olha, eu vou vou escolher um dia da semana e esse dia vai ser o meu dia. No caso, nós falamos da sexta-feira porque é o dia da paixão de Cristo, para unir o sacrifício ao dele, né? Eu não vou comer açúcar, eu não vou comer essa outra coisa, eu não vou, entendeu? Te cortar, ou eu vou tomar só essa refeição e aquela, o outro período eu vou ficar sem nada. O jejum ajuda muito, em todos os sentidos. Te dá uma força, um vigor, um autodomínio, né? Daí tem gente que tem feito hoje jejum de fortificação de tela, né? De rede social, que hoje é um vício, né? Fica ali rolando aquilo o dia inteiro, né? E daí, por gente, tem que ver qual é a necessidade da pessoa. Mas do alimento é algo que é muito bom. Bacana. Então encerramos, né? Encerramos. Infelizmente. Pois é, né? Passou rápido. Poxa, passou assim. Né? Assim, a gente queria agradecer, né, a sua disponibilidade. Sei que seu dia é tumultuado, né? Bastante cheio. Então é um prazer para... Estávamos há meses buscando esse horário, né? Há meses, né? Eu ainda brinquei, né? Porque eu estava falando com eles, eu falei assim, que hoje é sexta-feira, não é dia de gravar podcast, né? Uhum. Mas com uma presença ilustre dessa, obrigado, não poderíamos. Obrigado pela consideração, pelo carinho. Realmente que a agenda nossa, né? Às vezes são cheias mesmo e graças a Deus por isso, né? Tem muito o que fazer. Estou trabalhando agora publicação de um livro novo e já vai estar, foi para a gráfica, já vou dar notícia para vocês nisso, e mais a paróquia, e mais aula, curso e tanta coisa, né? Legal. A gente poderia até deixar em algum momento, né, produção, os livros que o Padre Renato falou aqui no podcast, a gente podia fazer uma listinha com esses livros, acho que seria interessante. Com certeza, posso mandar depois uma listinha de WhatsApp. Bacana. Do Victor Frankl, e não sei mais quem eu falei, já até esqueci, mas que a gente manda. C.S. Lewis, é verdade. Legal. Então, agradecer então, Padre Renato. Muito obrigado aí. Foi um encontro incrível. Não era de esperar menos do que isso. A gente queria agradecer também ao Laboratório de Correios mais uma vez, nosso patrocinador, que acreditou aqui no nosso potencial. Estou mostrando aqui a logo da laboratório. A família, né? A família toda do Laboratório de Correios, são grandes amigos. Agradecer também aqui a Dona Vera Enches, a nossa querida Vera, né? Veio aqui prestigiar ao vivo aqui a nossa gravação. Gostou muito? Ah, que bom. Então, ela estava dizendo aqui que não foi o Dr. Bruno, não, né? E a pressão está controlada. A neta agora que estuda medicina foi para Singapura, sozinha. Dona Vera, deixa eu só fazer um adendo que os nossos ouvintes não estão escutando. Eles não estão ouvindo a senhora. O seu testemunho. Né? Então, você sabe que eu não tive a menor preocupação em entregar a Deus, seja feita a sua vontade. A Dona Vera aqui está comentando que segundo o Padre Renato, que ela admira bastante, realmente traz para ela muita paz, regulariza a pressão arterial dela e tira as preocupações, né, Dona Vera? Hoje eu estive com a sua neta na faculdade, hoje eu peguei ela, dela para ela. Então, agradecer também a nossa equipe aqui, a Stephanie, Priscila. Joia. Obrigado, Dona Vera. Então encerramos mais um. E obrigado, eu que agradeço também. Obrigado pelo convite, viu? Uma honra estar aqui com vocês, né? Eu aprendi muito mais, né, do que ensinei. E nessa troca a gente vai crescendo como ser humano e vamos seguindo ajudando, né? Fazendo nosso papel. Muito obrigado. Amém.